Olá, irmãos em Cristo, eu me chamo Marina Morim e vamos dar continuidade com a leitura das Escrituras. Para início, vamos iniciar com uma oração. Senhor, Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, onipotente, onipresente, soberano, majestoso, único, inconfundível, incomparável, Rei dos reis, eis-nos aqui, Senhor. Eu coloco, Senhor, esse propósito da leitura da palavra do Senhor, da sua palavra, em tuas mãos, que possamos ser guiados, Senhor, pela tua vontade e teu querer, através do teu Espírito Santo, que venha nos conduzir, Senhor, com sabedoria e discernimento de todos os mistérios e segredos que aqui estão, para que nós possamos, Senhor, encontrar a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Paramos no livro de Gênesis, capítulo 46. Jacó e toda a sua família descem ao Egito. E partiu Israel com todo quanto tinha, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó, e seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda, que tinham adquirido na terra de Canaã. E vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, e Palu, e Esrom, e Carmi, e os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoá, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate, e Merari. E os filhos de Judá, e Onã, e Selá, e Pérez, e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Ramum. E os filhos de Isacar, Tola, e Pua, e Jó, e Sinrom. E os filhos de Zebulum, Zered, e Elon, e Jaleel. E estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã Arã com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, Age, Suni, e Esbom, Eri, e Arode, e Areli. E os filhos de Aser, Ina, e Isvá, e Isvi, e Beria, e Será, a irmã deles. E os filhos de Béria, Eber, e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia.
e que deu a Jacó estas 17 almas. Os filhos de Raquel, Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Bela, Bequer e Asbel, Gera e Naamã, Ei, e Ros, e Mupim, e Upim e Ard. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim, e os filhos de Naphtali, Zazel, Egune e Jessé e Silém. Estes são os filhos de Bilha, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram da sua coxa, fora as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. O encontro de José com seu pai. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó. E lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado. E trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que tem. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Capítulo 47. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamo-vos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou o Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra fazes habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó:
quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar o seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Senhor Deus e Pai, segura essa luz em nome de Jesus. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dai-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o pão, dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos e das ovelhas e das vacas e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado. E meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e da semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar a cidade, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para o Faraó. Eis aí tende sementes para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado. Achemos graças nos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pôs isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito.
E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo da beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultará na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Jacó adoece. E aconteceu depois, capítulo 48, Jacó adoece. E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu com luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são os seus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-mos aqui para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem. E fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Jacó abençoa José e os seus filhos deste, e os filhos deste. E Israel disse a Jacó: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos eles, e Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai,
punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim. Foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não, assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a tua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: Eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Capítulo 49. Jacó abençoa seus filhos e morre. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciai-vos-ei que vós há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Ruben, tu és o meu primogênito, minha força, e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor matarão varões, e na sua teima arrebatarão bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai, a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, na presença subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cedro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará os seus vestidos no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulum habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e que faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele
a acometerá por fim. De Asser, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naftali é uma serva solta. Ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os frecheiros lhe deram armadura e os frecharam e aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus, de cima com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o desposo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Leia. O campo e a cova que está nele foi comprado aos filhos de Éter. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Capítulo 50. A lamentação por Jacó e o seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que fales aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele
tanto carro como gente a cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: é este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se o seu nome Abal-Zefraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura, a Efron o Heteu, em frente a Mamre. José anima a seus irmãos. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Porventura enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. A morte de José. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Com isso encerramos a nossa leitura do livro de Gênesis e vamos entrar no livro de Êxodo. Fiquem com Deus, irmãos.